Aqui a gente tem o seguinte, né? Tem uma equação diferencial ordinária de segunda ordem que expressa o comportamento do filtro com esses parâmetros aqui, né? A frequência natural, o fator de amortecimento. E para a gente chegar na função transferência, a gente aplica a transformada de Laplace de ambos os lados, né? E chega nessa expressão. Então essa expressão é a função transferência e a gente vai substituir os valores que ele já deu no exercício, né? Então vão ser esses valores aqui. E o que acontece é que ele vai também pedir uma resposta ao impulso. E o impulso, na transformada de Laplace, que é o impulso seria aquela função delta de Dirac, e na transformada de Laplace ele é 1. Então aqui a expressão ficou praticamente a função transferência. E para a gente ter ele no domínio do tempo, devemos aplicar a transformada inversa de Laplace, que no caso, para ficar bem mais simples essa aplicação, a gente vai desmembrar ela em frações parciais. Então usamos aqui o método do Heaviside e obtemos esses coeficientes. Com esses coeficientes, ficou simples aqui a gente fazer a inversa de Laplace, que aqui é uma exponencial a menos 240 e aqui é uma exponencial a menos 1645. Então a gente tem aqui a resposta a um impulso, né, da primeira parte aí do exercício. A segunda é uma simulação desse filtro com diferentes senoides. A primeira parte é plotar o diagrama de Bode dessa função transferência, que é esse cara aqui, né? Então a gente tem aqui a banda de frequência e a magnitude e também as defasagens ao longo das frequências. Isso daí vai ser importante nas análises, igual a gente vai proceder agora. Então, para a primeira entrada, ele dá uma senoide com essa frequência aqui angular, de 65.957. Então, só lembrando, né, que aqui a resposta de um sistema a uma entrada é uma convolução dessa entrada com a resposta impulsiva do filtro, né, ou do sistema aqui, que é esse H de T. Ou, se for no domínio de Laplace, seria a multiplicação da Laplace da entrada e da função transferência do filtro. Então, se a gente vê aqui a banda de frequência nessa região, a atenuação é bem pouca e a defasagem também é bem pequena. Então, de fato, a gente tem a comparação aqui das respostas, vê que esse sinal vermelho, que é a resposta, ele está atenuado bem pouco e com uma defasagem bem mínima, né? Por outro lado, aqui os dois gráficos, né? Por outro lado, se a gente aumentar a frequência, o que acontece? Já começa a ter uma atenuação de menos 10 dB e vai ter uma defasagem aqui, nessa região aqui. Então a gente percebe nitidamente no gráfico esse sinal azul que é a entrada e o sinal vermelho aqui que está bem atenuado, né? Então, e uma defasagem grande aqui perceptível. Então essas aqui são as duas respostas que a gente simulou e está bem condizente com o diagrama de Bode, né? Que à medida que a gente vai aumentando a frequência do sinal, as atenuações são maiores e também as defasagens. Aqui são as duas respostas. Então essa que é a ideia aí do trabalho, né? Então seria isso.